Já que não dá para escolher os nossos vizinhos, então o jeito é conseguir conviver com eles da melhor maneira possível. Porém, tudo tem limite, né? E muita gente já bolou maneiras malucas de se vingarem daqueles que moram ao seu redor. Conheça hoje as pessoas que se vingaram dos seus vizinhos. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você já teve algum vizinho chato, deixe seu like. Sua curtida ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo pra galera toda. Fechado? Então é isso. Bora pro vídeo. Quem leva o cachorro para dar uma voltinha no bairro sabe da importância de recolher as coisas que eles deixam para trás. Mas pelo visto, nem todo mundo tem esse pensamento. O dono desse gramado em que o cão está deixando essa surpresa se chama Ashley e já estava cansado da sua vizinha levar o animal para arriar o barro sempre no seu jardim. Vê se pode? Então resolveu devolver na mesma moeda. Cocô, olha o cocô. O melhor foi o jeito como ele fez a tal devolução, colocando as fezes em uma carta e deixando na caixa de correio da dona do bicho, que deve ter levado um susto nada agradável quando abriu essa encomenda. Segundo o homem que fez essa trollagem, nunca mais a senhora mal educada passou perto da sua propriedade com esse mascote. Jason Windows é o nome do proprietário dessa casa que precisou cortar sua cerca pela metade após receber uma notificação do município por conta de uma denúncia feita por seu vizinho que alegava obstrução visual. Como é que é? Em outras palavras, o vizinho xereta queria ver o que estava acontecendo dentro do quintal alheio. Como vingança, Jason simplesmente resolveu colocar um monte de manequins peladões no seu gramado, só para tirar um sarro com o morador X9 que é bastante puritano. Claro que a brincadeira deixou o resto da vizinhança curiosa com os manequins. Para completar, o morador deixou uma placa especial para o fofoqueiro dizendo: assento reservado para o vizinho intrometido que reclamou da minha cerca para a prefeitura. É uma maneira bastante única de se vingar, você não acha? Mano, imagina estacionar em um local e depois ficar com o carro preso para sempre. Quê? Foi exatamente o que aconteceu com essa caminhonete que foi literalmente cimentada junto a uma calçada de Belo Horizonte, capital de Minas. O dono de um prédio estava fazendo a construção quando precisou cimentar a calçada, onde um vendedor de veículos deixava os carros expostos de forma ilegal. Pelo visto, até tentaram conversar com ele, mas o homem não estava para papo. Por várias vezes ligamos para ele ora nos atendia, ora não nos atendia, e disse que não ia tirar o carro. Então o patrão mandou completar, então faz o que o patrão manda. Eles até mandaram um reboque que não funcionou. Assim o veículo ficou concretado na calçada, passando a ser até mesmo um ponto turístico na cidade. Tô achando maior barato vir tirar umas fotos para levar para meus filhos, né? Porque para mim isso aí é uma coisa de outro mundo. O vendedor de carros afirmou que o automóvel nem era dele e apenas estava anunciando para um amigo. Mas se tiver alguém aí de BH, comente qual foi o fim dessa história, que só podia ter acontecido no Brasil. Nem sempre quem se vinga está certo. Em Michigan, um homem começou a reclamar sobre o vizinho que deixava esterco de vaca na sua propriedade e por isso resolveram entrar em uma disputa para demarcar as terras. Depois que elas foram finalmente demarcadas, o latifundiário resolveu se vingar, jogando todo o estrume de suas vacas o mais próximo possível onde a divisão foi feita, criando um muro de estrume. Que nojo! Que nojo! Que nojento! O cara praticamente está decidido a construir uma verdadeira cerca de cocô de vaca como delimitador de terras, o que tem deixado seu vizinho em uma situação ainda pior do que antes, pois ele diz que durante os dias mais quentes o cheiro chega a ser insuportável
e que não consegue nem abrir as janelas de casa, tanto para ele quanto para sua inquilina. E sabe qual é a pior parte? Enquanto a cerca orgânica estiver sendo construída do lado do fazendeiro, não há nada que as autoridades possam fazer. Esse americano chamado Matthew já não aguentava mais os seus vizinhos barulhentos que ficavam o dia todo e a noite inteira fazendo barulho. Eu não estou suportando mais. Para ensinar uma lição a eles, o cara resolveu fazer um combo de bola de basquete, grito e som de ferramentas de construção. Yeah, pass that ball! Come on! Like you're playing a real game, you know what I mean? Like full on out, like you're in the NBA. Um miserável, é um miserável. Segundo o próprio, além de castigar os vizinhos, ainda era bom para dar aquela exercitada sem nem sair de casa, mas não para por aí. O problema estava no pessoal que morava ao lado, então nada mais justo do que jogar a bola diretamente na parede deles, certo? Será que os moradores se deram conta que isso era uma vingança e ficaram mais quietos? Pelo ódio que o rapaz jogou essa bola é porque não aguentava mais. Da próxima vez, a dica é fazer a mesma coisa, só que de madrugada. Aposto que os barulhentos vão se arrepender amargamente. É muito comum ver pessoas bravas com seus vizinhos por terem feito algo, mas nesse caso o cara deixou de fazer. Como assim? Não entendi. Aconteceu nos States. Esse rapaz estava incomodado com o gramado do vizinho que não era cortado há meses. Então ele mesmo resolveu fazer a gentileza, só que não 100%. O brincalhão apenas escreveu seu nome no quintal do preguiçoso. Ah, miserável! Claro que quando o vizinho chegou e viu aquilo, percebeu do que se tratava e foi imediatamente aparar o restante da grama para que o nome desaparecesse. Pois é. Parece que essa estratégia ousada realmente funcionou. No caso, o nome do jovem era Kyle, e ele alegou ter feito a brincadeira depois de perceber que estavam aparecendo mais insetos em sua casa por conta da grama alta da casa ao lado. Hoje, aprendemos que nem sempre a grama do vizinho é mais verde, às vezes ela só é mais alta. Após quase brigar com seu vizinho por conta da música alta, uma moradora decidiu se vingar construindo uma máquina perturbadora de juízo. A gambiarra do caos foi criada com uma única função: deixar o vizinho do outro lado incomodado, já que a ideia é justamente deixar funcionando o tempo todo, enquanto a dona da casa sai para trabalhar. Pensa só como a cabeça da pessoa vai estar no final do dia, após ficar horas ouvindo o martelo batendo na parede. Isso que dá mexer com um ex-aluno do Senai. A cantora colombiana Shakira foi casada por muitos anos com o ex-jogador espanhol Gerard Piqué, mas essa história de amor chegou ao fim de um jeito meio inusitado. Em meio a acusações de traição, provocações das duas partes e até uma música dela claramente voltada para ele, Shakira também foi atrás de se vingar da sogra, colocando uma bruxa virada para a casa dela. E a música que fica tocando na sua casa é justamente a que ela fez para o ex-atleta. Sim, a mãe do Piqué mora bem em frente onde a cantora vive e antes era a casa do casal. Perceba que também foi colocado um muro alto para essa senhora não xeretar sua vida. Pelo que parece, nem mesmo quando os dois estavam juntos se davam bem, já que a mãe de Piqué nunca apoiou o casamento dos dois pela diferença de idade que eles tinham. Então já fica a lição: quem for morar junto com a parceira ou parceiro, se certifique de estar a pelo menos 1 quilômetro de distância da sua sogra. Um dos maiores problemas entre vizinhos é ter um deles jogando algo na propriedade do outro. E aqui a história começou por conta da neve que essa família simplesmente tacou no terreno ao lado. Muita falta de noção, né? Vagabundo!
Por estar muito frio, o gelo pode demorar dias para derreter por completo, o que atrapalhava a passagem dos moradores. O dono da casa prejudicada resolveu pagar na mesma moeda e pegou muito mais gelo do que haviam jogado e devolveu para o outro lado. Tá ferrado, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. Infelizmente, não tem registro da cara que a família sem vergonha fez ao perceber que toda a neve mais um pouco estava no seu jardim. Mas o que eles esperavam, né? Uma cesta de piquenique? Em Uberlândia, no interior de Minas Gerais, um homem ficou chateado quando soube que o seu vizinho iria construir um prédio de 3 andares bem ao seu lado, o que tiraria sua privacidade, já que algumas janelas dos apartamentos ficariam virados para sua área de lazer. Como solução, o cara decidiu levantar um muro gigantesco do tamanho do prédio, para ser mais exato. É grande, né? Assim, ele bloqueou toda a visão que os moradores teriam da sua churrasqueira e piscina, mas apesar de ter sido erguido em sua propriedade, acabou prejudicando a vida do pessoal dos apartamentos, que quando abrem a janela, dão de cara com uma parede de concreto. Além disso, o sol não bate dentro das suas casas. Os moradores até ganharam uma ação para demolir esse muro que mais parece uma fortaleza, mas como ele é todo feito de concreto, poderia prejudicar a estrutura do próprio prédio. Essa foi a vingança perfeita, você não acha? E mano, antes de terminar, só queria te lembrar de uma coisinha. Se não é inscrito, vai aqui embaixo e clique em inscrever-se para fazer parte do time. Assim você vai receber o melhor conteúdo da internet, combinado? É isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Já deixa aqui o seu likezão considerado. E aqui na tela tem os últimos vídeos que foram lançados pelo Almanac X, que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força também, belezinha? Então é isso, até a próxima!